Alô? Acho que tá bom. Acho que tá ok. Foi só um, né, irmão? Qualquer coisa eu troco, tá assim? Ou já posso trocar? Oi, oi, oi. Desliguei. Boa noite, né? Mais uma vez. Estamos alegres porque estamos aqui na casa da onde, irmãos? Do Senhor, na casa de Deus, né? Estamos aqui cultuando, né? Buscando se renovar cada vez mais espiritualmente. Isso é que é importante. Importante que você deixou seu afazer na sua casa, a corrida da semana que não é fácil, e veio buscar refúgio na casa de Deus, debaixo da asa do Altíssimo. Então Deus, Ele tem visto o seu sacrifício, você irmão, você jovem, você casal, que procura estar na casa do Senhor, louvando e se fortalecendo, buscando se cada vez mais se aperfeiçoar para um dia chegar às mansões celestiais. Deus tem visto seu sacrifício, Deus tem visto o seu empenho. Talvez o homem não tenha ou não perceba, mas Deus, Ele tem dos altos céus olhado para você e a sua fé. Amém? Então sinta-se bem. Fico feliz com a presença aí desses amigos que sempre estão vindo, né? Agora aos domingos, às quartas ali. O nome deles é um pouco complicado, porque às vezes eu sou difícil de gravar o nome, mas é o casal ali, vamos dar uma saudação para eles, né? Eles estão vindo e fiquem à vontade na casa do Senhor, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho hoje de uma leitura que eu achei muito linda essa semana, e vamos falar um pouquinho sobre o amor, né? O amor por Jesus. E existem várias histórias na Bíblia de amor, né? De amor a Deus, de amor a alguma pessoa, né? Do marido, às vezes, amar a esposa. Existem vários exemplos na Bíblia fantásticos sobre o amor, né? Na vida atual, na vida prática, também nós já ouvimos falar, nós sabemos de algumas histórias lindas de amor, né? Um exemplo que eu posso dizer, fora da Bíblia, há pouco tempo aí, acho que quase um ano, aconteceu algo assim que foi notório nas redes sociais, sobre um caso de amor muito grande, né? Eu acho que foi um caso de amor, e com certeza foi. A história de Schumacher, né? Aquele grande corredor de Fórmula 1, o Schumacher, ganhador de vários prêmios. Quantos aqui já não viram ele ganhar vários anos? Ganhou as 4 vezes aí, mais ou menos, teve o melhor do mundo, né? E colecionou durante a sua carreira muitas vitórias. E com isso também veio o quê? Muitos bens, né? Muito dinheiro. Mas um belo dia Schumacher estava lá passeando na Suíça, né? Num veraneio, esquiando lá na neve, e aí ele escorregou e bateu com a cabeça em uma pedra e ficou ali sem movimento nenhum, e ele ficou em coma durante muitos anos. Os anos assim, 3 anos aproximadamente. E a sua esposa ao seu lado ficou, e ele perdeu praticamente tudo que ele ganhou em vida, ele perdeu na doença. Os seus milhões, seus bens foram praticamente todos vendidos para pagar e para custear esses anos que ele ficou lá em coma, caríssimo, né? Tratamento no hospital na Europa é muito caro, e ele praticamente ficou sem tudo que ele ganhou, ele perdeu, né? E a sua esposa ficou ao lado dele esse tempo todo, firme. E quando foi um belo dia, se não me engano foi ano passado, ele voltou
né? Ele voltou de novo, ele estava em coma, e a primeira palavra que ele falou, o primeiro nome que ele chamou, foi o nome da sua esposa. E com certeza, irmãos, a sua esposa ficou ali ao seu lado o tempo todo. E foi uma grande demonstração de amor, né? E com certeza ele, inconsciente, mas ele percebia quem estava ao lado dele ali todo esse tempo. Amém? E isso foi uma grande história de amor. Mas na Bíblia existe uma grande história de amor também. Uma história de amor que, quando Jesus esteve aqui, no Novo Testamento, houve os melhores milagres de Jesus, foram relatados os maiores feitos de Jesus. Mas teve um fato simples, né, de Maria Madalena, que naquele momento, naquele jantar, naquele almoço ali na casa de Simão, né, e houve aquela cena maravilhosa, aquela cena de amor. Vamos ver aqui, vamos abrir nossa Bíblia aqui em Mateus 26. Vamos ver que lições nós temos para aprender hoje aqui sobre o amor a Jesus, né? Sobre o amor ao nosso Salvador. Que lição maravilhosa, né? Mateus 26 e 6 até o 13, tá bom? Ora, Mateus 26, do 6 ao 13. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhes derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Irmãos, existem vários milagres e várias ações de Jesus durante a sua passagem por aqui, mas ele não poderia deixar de eternizar na Bíblia esta linda história de amor por ele enquanto vida. Preste atenção, irmãos. Ela partiu de uma mulher, já tinha um certo preconceito naquela época sobre as mulheres, e partiu de uma mulher que eles consideravam pecadora. Mas Jesus, irmãos, vendo aquela ação tão linda de Maria, enquanto Marta se preocupava em arrumar a mesa ali na casa de Simão, o leproso, né, que Jesus tinha inclusive ali feito maravilhas na sua vida, né, e estava com ele ali também Lázaro, naquele momento ali daquele banquete. Só que não estava só eles ali, tinha várias pessoas ali, e naquele momento Jesus estava vindo, né, daquela caminhada, sempre cercado por pessoas, e Jesus estava no auge ali, estava próximo de ser o quê? Entregue, né? Tinha muitas pessoas insatisfeitas com ele, porque ele realmente não andava, ele não pregava o que eles queriam que ele pregasse, e Jesus estava já ali prestes a ser o quê? A ser entregue ali para ser crucificado, e eles sabiam que ele ia dali, ia passar, ia para outra cidade, né? Se não me engano, Jerusalém, eu acredito, não estou bem lembrado, mas
Eles sabiam, então tinha uma multidão esperando ele lá também. Sabiam que ele ia passar por Betânia. E aí tinha muitas pessoas ali, judeus que queriam vê-lo ali, né? Que sabiam da sua fama, porque ele tinha ressuscitado quem? Lázaro. E Lázaro estava lá, nesse banquete ali que foram na casa de Simão, que tinha sido alcançado pela graça de Jesus. Muitas pessoas ali para ver Jesus. Inclusive muitas pessoas queriam até ver Lázaro falar, porque, meu irmão, uma pessoa ficar 4 dias sem vida, e agora ele estava ali para junto de Jesus, e todo mundo esperando, talvez, conforme aqui, o desejado de todas as nações, né? Ela relata perfeitamente este fato, e todos esperavam ali uma palavra de Lázaro. Como é que é você ficar morto? Mas só que Lázaro tinha algo maior para falar, que foi a vida ressurreta que Jesus deu a ele. Ele talvez não falou o que eles queriam que ele falasse, porque o morto, quando morre e acabou-se, não é verdade? Mas aquele que tinha de dizer, irmão, ele dizia: Jesus é meu Salvador. Ele tinha um testemunho mais forte, muito mais forte, para dizer, e que convenciam as pessoas, e muitos foram salvos, muitos se converteram a Jesus pelo milagre de Lázaro. E muitos estavam insatisfeitos com isso, e os judeus, os líderes, né, já estavam ali já não aguentando mais essa situação, e estavam tramando, enquanto ele estava ali em Betânia, estavam tramando para como é que eles iam fazer para dar fim de Jesus de uma forma rápida, silenciosa, sem chamar muita atenção. Mas aconteceu uma cena impressionante, que aos olhos humanos era nada, mas para Jesus, irmãos, foi a maior lição que um salvo por Jesus, quem tem Jesus e quem aceita e quem recebe Jesus, deveria dar, como Maria deu aquele exemplo fantástico. Quando todos estavam ali, Maria caladamente diz, né, o deserto das nações, a sua serva, a serva do Senhor, diz que ela não quis chamar a atenção, ali bem devagar e discretamente pegou um vidro, irmãos, de perfume caríssimo, que ela tinha comprado com muita dificuldade. Era um vaso de alabastro, né, com unguento de nardo puro, perfume somente comprado para grandes eventos, para uma cerimônia muito especial, algo que realmente era para ser quebrado ali no momento de uma cerimônia, ou de algo que representasse muito para aquela vida. E quando ela quebrou, né, o vaso de alabastro, e banhou Jesus com seu perfume, depois também enxugou em certo momento também o cabelo dela com as lágrimas de Jesus que foram caindo, ela foi enxugando com os seus cabelos aos pés de Jesus. Irmãos, os discípulos, aqui o livro de Mateus, engraçado que Mateus e Marcos, onde se relata isso, não diz, né, só diz assim: eis que eles, os discípulos, o que? Falaram e repreenderam a mulher. Você está gastando aí algo muito caro, você está desperdiçando aí algo, por que você não vende e não dá aos pobres? Vai ser melhor para a obra de Jesus, né? Aos pobres. E Jesus encarou aquilo como uma hipocrisia sem tamanho, e ele precisava eternizar aquele momento, que poderia ter passado despercebido nos canões bíblicos, né? Mas Jesus, ele fez questão de dizer: olha, enquanto este evangelho for pregado no mundo, tem que ser falado. Esse exemplo, sabe por quê, irmãos? Porque Maria representou ali naquele momento o amor verdadeiro que os cristãos, após a morte de Jesus, deveriam ter por ele, quando ele não tivesse mais junto
aqui na terra. Quando nós que o aceitamos, e as gerações que aceitaram Jesus depois da sua morte, deveriam ter essa reverência. Os anjos, irmãos, os anjos, eles não entendem, segundo aqui, Desertor das Nações, eles não entendem por que nós não amamos a Jesus como deveríamos amar. Porque Ele deu a sua vida, Ele foi o Deus que veio dar a sua vida por nós, veio morrer no madeiro, sofrer na cruz do Calvário, para nos salvar, irmãos. Irmãos, os anjos, eles, aos olhos humanos, e até os anjos, quando eles olham para a situação do ser humano, como é, despreza muitas vezes Jesus. Ele diz, os anjos, eles devem dizer, como os discípulos talvez disseram, que desperdício de Jesus dentro da sua vida, um Deus por essas pessoas que não amam a Ele, que coisa. Mas, irmãos, Maria, ela não quis saber de quanto foi que ela custou, ela queria dar a voto de gratidão ali a Jesus, pelo que ela fez por ela, quando salvou ela lá do fundo do poço, irmãos. Quantas vezes Maria, no seu afã do seu pecado, sofrendo ali, né, as agressões dos homens daquela época, que usavam o seu corpo, quantas vezes ela lutou, orando a Deus, pedindo que Deus o livrasse daquela situação, que era a coisa mais horrível, irmãos. Era o último estágio de uma mulher quando se prostituía, irmãos, porque elas não tinham ninguém, a sociedade se fechava para elas. Quando uma mulher perdia o marido, elas entravam em desespero. Por quê? Porque elas não tinham a pensão alimentícia, elas não tinham nada, que não tinha trabalho, muitas vezes era ignorada. Irmãos, muitas delas tinham que às vezes ou se casavam ou iam se prostituir. E aquela mulher, na sua amargura, do seu sofrimento, quantas vezes Deus lá dos altos céus não viu a sua oração e súplica, clamando por Ele, pedindo perdão, implorando salvação daquele momento que ela estava passando, irmãos. Mas naquele momento, quando Jesus o salvou, irmãos, ela sentiu uma gratidão tão grande e uma paz encheu o seu coração. Ela sentiu a mulher mais feliz do mundo, porque ela encontrou quem, irmãos? Jesus, o Salvador da sua vida, da sua alma. Que maravilhoso, irmãos. E ela não poderia fazer diferente. Ela então se curva. A gente não vai ficar lendo muito texto, porque a hora já passa um pouco. Mas você vai ler com calma na sua casa. Mas lá em João, capítulo, lá em João, fala também dessa história. E ele dá mais detalhes também, né? Que fala quem foi essa pessoa que falou isso, que acusou ela e repreendeu ela, que quis causar um mal-estar a ela, né? Um descontentamento. E lá em João, diz que em João, vou ver aqui, para você depois pesquisar na sua casa. Em João 12, capítulo 1 ao 12, você vai ver um detalhe lá. João fala, quem foi essa pessoa que repreendeu Jesus? Marcos e Mateus diz que foram discípulos, mas em João, ele dá em detalhes que foi Judas Iscariotes, tesoureiro, que já há muito tempo roubava a Deus, se dizendo lá no meio dos cristãos, né? E era o tesoureiro, andava com todo o dinheiro dos discípulos, mas vira e mexe ele botava alguma coisa no bolso, deixava só o mínimo para a obra de Deus. Lá em João dá mais detalhes disso, que já há tempo ele roubava, né? E ele então remete aquela coisa que deixou Jesus fora de série, né? Ele fora de si, mas repreendeu ele com um gosto de gás, e ele sentiu naquele momento a repreensão. O que é que ele estava fazendo quando Jesus disse, deixa ela fez boa coisa. Você estende os pobres todos os dias, porque ele disse assim, né? De boca para fora, irmãos. Você acha que
Quando ele disse: por que não vende e dá aos pobres? Olha aí como ele foi, né? Dá aos pobres, vai ser melhor para a obra de Deus. E Jesus disse assim, viu o coração dele, que ele não estava se importando com o pobre coisa nenhuma, que se danasse os pobres. Aquilo ali foi uma hipocrisia muito grande, uma grande contradição, porque nenhum dos discípulos demonstrou tanto amor por Jesus, irmãos, como Maria. Nenhum deles fez um grande ato de amor. Eles tinham ali, sabiam que Jesus ali era talvez o Messias. Alguns deles tinham certeza, outros dúvida. Simão era um que estava recebendo ali, tinha dúvida, mas o Salvador, ele não acreditava que ele era o Salvador dele, não. Mas Maria Madalena sentiu que ele, Jesus, era o seu Salvador, irmãos. E o que ela tinha de melhor naquele momento, o que ela juntou a vida toda, irmãos, um amor grandioso, um amor que todos nós cristãos deveríamos ter. Diz a irmã White aqui, né, em Desejar Todas as Nações, que se nós tivéssemos esse mesmo amor que Maria teve, jamais nós iríamos sentir dificuldade em vir para a igreja, jamais iríamos sentir dificuldade, irmãos, em ajudar alguém, jamais ia sentirmos dificuldade em qualquer situação por Jesus, irmãos. Nós morreríamos, como depois os discípulos, depois da morte de Jesus, eles realmente entenderam quem era o Salvador, e eles então morreram por Jesus, mas até aquele momento eles negavam a Jesus. Alguns deles, como Pedro, negou. Se Pedro tivesse entendido, irmãos, e se aquela pergunta fosse a Maria, acredito, irmãos, que ela confessaria: ele é realmente o Salvador. Mas Pedro não era ainda convicto disso, irmãos, e então ele, né, irmãos, muitas vezes nós amamos uma pessoa, uma história que eu contei, mas a gente às vezes não demonstra atos realmente de amor. Dizemos que amamos alguém, mas quando morre, e com muitas vezes, né, lá no caixão, né, as pessoas vão ouvir pessoas chamando e dizendo o quanto eu te amei, o quanto eu amava, mas durante a sua vida nunca demonstrou algo que realmente impressionasse de amor. Mas Maria foi uma privilegiada, irmãos, porque foi a única, conforme aqui a serva do Senhor, que foi a única que conseguiu demonstrar verdadeiramente o amor por Jesus enquanto era a vida. E Jesus jamais, irmãos, ele jamais se negaria a eternizar esse momento, porque ele realmente deu àquela situação o devido valor, que quando Jesus, as pessoas vêm até ele jamais nega, ele jamais rejeita. Irmão, pode ser o pecado que você tiver, pode ser o pecado que eu tiver, mas nunca você vai estar muito condenado a ponto que Deus não possa o salvar. Sempre Jesus, ele vai estar lá, ele está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você em todos os momentos. E que possamos ter isto em mente, irmãos, que possamos ter isso em mente. Essa história, Jesus disse assim: olha, enquanto o meu evangelho for pregado para todo mundo, essa história tem que ser contada. Jesus disse isso, porque ele sabia, irmãos, quantas frieza de coração ia haver na geração seguinte. Quantos iam rejeitar a Jesus, quantos iam deixar o seu amor enterrado e não viver este amor e essa gratidão como Maria teve. Esse sermão, ele poderia ter vários aspectos, irmãos, e poderia ir muito mais além, mas por hoje acredito que você entendeu o que o Espírito Santo quis falar com você. Você está aqui, e acredito que se você está com a sua fé esvanecida, está fraca, ou o seu amor talvez não esteja o suficiente por Jesus,
saiba que Ele o amou e morreu por você na cruz do Calvário, e Ele o ama, porque pode ser o seu pecado que tiver, mas Ele estará sempre defendendo você lá no céu diante de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos entoar mais uma vez aquele hino que nós cantamos, né? 4, 7, 8. Vamos cantar com todo o amor, com todo o vigor que nós temos nos nossos pulmões.